Boa noite, senhoras, senhores, boa noite a todos. Eu sou Reinaldo Ribeiro Rocha. Hoje estou fazendo a apresentação e vamos inicialmente fazer uma breve sessão de anúncios. O professor coordenador, Dr. Antônio Linivaldo Souza, pede para que Alex Platum, se for essa pronúncia correta, se identificar, porque existe uma lista e o professor precisa conferir todos esses nomes. Ok? Obrigado. O segundo aviso é um pequeno texto que me foi solicitado que fosse lido. Olá a todos inscritos no evento Clio Digital, Memória e História de Sergipe, 200 anos da independência. Desde a última live, no dia 7 de setembro, só está entrando quem se inscreveu em cada uma delas. Nessa próxima, que é de hoje, dia 12, a 10ª live, as inscrições estão abertas até a sexta-feira, dia 11. Quem se inscreveu nessa 10ª live receberá 2 certificados, um de sua participação nesta live, que é a 10ª, e no evento como um todo. Idem as outras lives, 15 inscritos. Se inscreveu em mais de 8 lives, 8 certificados, mais um no evento geral. Mas quem só se inscreveu no evento como um todo, receberá só um certificado. E é bom se frisar que só no final deste evento, que ocorre no dia 12/12 de 2020, e posteriormente, porque os certificados levam um certo tempo, só a partir de janeiro é que esse certificado geral será emitido. Todavia, o que garantirá os certificados e a assinatura da lista de presença que está sendo passada em cada live é um formulário que cada participante clica, preenche seus dados e, a partir daí, gera-se uma lista em formato de Excel, comprovando a sua presença, que é aquela famosa lista que vai aparecendo ao longo da live. 8 dias depois de quando terminar o evento, ele finda, já expliquei, em 12 de dezembro do corrente ano, o coordenador fará o relatório final, baseando-se na lista de presença nos registros das palestras dos professores e pesquisadores convidados. E esse relatório seguirá para os trâmites legais de aprovação. E como foi dito, em janeiro de 2021, seus certificados estarão prontos. Aconselhamos que entre no site do SIGA no evento, nessa data indicada, e baixe o seu certificado. Depois de inscrito na live, até um dia antes dela, seu e-mail será direcionado para o aplicativo Meet Google. O coordenador irá copiar seu e-mail e irá inserir na parte de convidados. O próximo passo é você verificar seu e-mail, abrir o mesmo e na parte de aceitar é só clicar. Repetimos que a inscrição por si só não garante os seus certificados. É preciso entrar nas lives, participar das mesmas e se inscrever na lista de presença passada ao longo do chat. É necessário chegar pontualmente nas lives e o prazo de tolerância é de até 30 minutos, depois que ela começa. Nossas lives começarão impreterivelmente às 19 horas e tem vagas limitadas. A 10ª live, hoje, 12 de setembro, título: Um outro viés do passado, as distinções sociais no Sergipe Setecentista. Nosso convidado é o professor doutor Anderson Pereira dos Santos. Esse texto do professor Antônio Souza Linivaldo e a coordenação geral do evento, a equipe organizadora, coordenador adjunto Cláudio Franklin Monteiro Santos, Carlos de Oliveira Malaquias, Egna Maria Matos Antônio, Jocineide Luciano Almeida, Maristela do Nascimento Andrade, Tatiane Oliveira da Cunha, Reinaldo Ribeiro Rocha, Jonathan dos Santos Costa, aluno do PROIS discente, Robério José dos Santos Júnior, também aluno do PROIS, José dos Anjos Filho, aluno do Departamento de História, Bruno da Silva, também do Departamento de História, e João Eduardo Freire Coelho, do Departamento de História. Então, senhores, esse era o aviso inicial, Vamos dar início ao nosso evento, Clio Digital,
Memórias e Histórias de Sergipe, 200 anos da independência. Coloco via Google Meet, desde o dia 1º de agosto, né, até o dia 12 de dezembro de 2020. Esse evento é realizado pela Universidade Federal de Sergipe, pelo Grupo de Pesquisa GPSI, pelo Núcleo de Pós-Graduação em História e do Departamento de História da Universidade Federal. Jonathan, próximo, por favor. A equipe coordenadora geral, né, como já foi dito, é o professor Dr. Antônio Linivaldo Souza, o coordenador adjunto, o professor Dr. Cláudio Franklin Monteiro Santos, e todos os da comissão organizadora que eu li anteriormente e que estão aqui listados. O próximo, por gentileza. A comissão científica, a professora doutora Maria de Deus Manso, da Universidade de Évora, Mônica Liz Miranda, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Muriqui, Pedro Abelardo de Santana, da Universidade Federal de Alagoas, a professora doutora Maria Oliveira, da USP, o professor doutor Marcos Ferreira de Andrade, da Universidade Federal de São João del Rei, Paulo Eimar Souto, da Universidade Federal de Sergipe, e a professora doutora Elizabeth Aparecida Duque Seabra, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha. Próximo, por favor. Clio Digital, né, esse evento, aqui nós temos um calendário que é para que tenhamos uma noção das próximas lives, né, e que as pessoas possam se programar para poder assistir. No dia 19 de setembro, nós teremos a economia do século XIX em Sergipe e suas marcas no presente. Palestra proferida pelo professor Dr. Carlos de Oliveira Malaquias. No dia 21 de setembro, um tema interessante, o DNA, Família e Pesquisa Genealógica, Joelma Evani Nascimento Ramos e Valdemar Henrique dos Santos Júnior, Rubens Alonso Filho. São os convidados da live do dia 21. E do dia 26 de setembro, Memórias e História dos Engenhos em Sergipe. A professora mestre Jocineide Luciano, o professor mestre Sérgio dos Santos Borges nos brindarão com essas palestras. Próximo. O evento de hoje, né, que promete ser mais uma live, né, interessante, como todas as outras têm sido. O professor doutor Anderson Pereira dos Santos nos brindará, não é, com a palestra sobre uma discussão, né, sobre o tema Um Outro Viés do Passado, as distinções sociais em Sergipe setecentista. Próximo. Esses avisos já foram recorrentes, já tinha mencionado lá naquele aviso maior, naquele texto maior que foi lido. Apenas um detalhe, né? Por gentileza, microfones e câmeras devem permanecer desligados para que haja uma melhor, participação no evento, né, do palestrante, para que não haja aí nenhuma interferência, nenhuma intercorrência. Próximo. E hoje contamos, não é, mais uma vez, com a talentosa cantora Maíra Carvalho, que nos brindará com 2 músicas, né, o nosso colega, né, da coordenação e também com essa veia poética de declamador José dos Anjos, e o nosso talentoso artista plástico, professor, não é, ex-alunos também da UFES, Gladstone Barroso, com os seus desenhos, né, muito precisos, né, e, por que não dizer também, divertidos em alguns momentos, né, com o seu olhar quase de caricaturista, mas, enfim, Gladstone, mais uma vez, Maíra e José, sejam todos bem-vindos. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Dr. Antônio Linivaldo, para que ele possa proferir e chamar o convidado. Boa noite a todos. Vamos, nesse exato momento, a parte de Clio Cultural. Por isso que eu vou chamar a nossa querida cantora, a Maíra. Maíra, boa noite. A vez agora é com você. Estão me vendo? Estão me escutando? Olá, Maíra. Oi, professor. Sim. Estamos sim. Vou cantar agora Morena de Angola. Tranquilo.
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho é que mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta gingando e já vai chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabe dela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata, na moita morena e da chocalha? Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Passando pelo regimento, ela faz requebrar a sentinela. Ui, 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 ui. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho é que mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chocalhos? Será que namora fazendo bochicho com seus penduricalhos? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Benguela? Será que tá no remeleixo, abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica choca, põe na quarentena o seu chocalho? Será que depois ela bota a canela no nicho do pirralho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Eu acho que deixei um cacho do meu coração na catumbela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Morena, menina danada, minha camarada, vem me pela. Ui, 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 ui. Muito obrigada. Maíra, maravilhosa, uma verdadeira morena de Angola aí cantando. Aguardamos você no final e em relação agora de Clio Cultural, eu gostaria de chamar José dos Anjos para recitar o poema. Beijos, Maíra. Boa noite. Tá ouvindo? Boa noite. Estamos sim. Estamos sim, José. À vontade. Pronto. Reinaldo, pode compartilhar o poema na tela? Hoje, eu não estou podendo nesse momento, José. Pronto. Está me ouvindo? Posso? Está falhando um pouquinho. Você segure o seu microfone. Senhor. E você segura o microfone e fala. Pode falar. De mãos dadas. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos, não nos afastemos. Muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher,
de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptados por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Esse poema é de Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu em Itabira, 31 de outubro de 1902, e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1897. Foi um poema contista e cronista brasileiro, considerados por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Reinaldo. Pois não. Muito obrigado, José dos Anjos, por esse... E a gente espera, então, você retomar no final. Gente, é chegado agora o momento da gente convidar o nosso professor que vai apresentar a live de hoje. E aí, quem vai apresentar, quem vai fazer essa live é o professor Anderson Pereira dos Anjos, e terá como a nossa live... o tema dela, um outro viés do passado, as distinções sociais em Sergipe do 700. Anderson, aqui não é uma polêmica, é uma forma descontraída da gente apresentar um tema. Faz de conta que a gente está no arquivo para tomar um cafezinho e dialogar de forma o máximo possível descontraído. É um prazer recebê-lo. E, gente, o Anderson é um dos mais novos historiadores promissores de Sergipe, e vocês vão adorar a palestra dele. Anderson, seja bem-vindo. Boa noite. Todos estão me ouvindo e vendo perfeitamente? Sim? Pronto. Tranquilo. Eu acabei retirando o som aqui do computador. Sim, tranquilo. Estou só vendo o chat, né? Bom, boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de colegas, né, de estudantes. Gostaria, de maneira bem especial, agradecer o convite do professor doutor Antônio Lindivaldo Souza, organizador deste evento, Clio Digital, no ano das comemorações dos 200 anos da independência de Sergipe. E, sobretudo, pelo convite e também pela oportunidade de falar um pouco das minhas pesquisas e um pouco do meu pensamento, né, a respeito de Sergipe. Hoje nós estamos na 10ª live. Para mim é uma grande responsabilidade. Eu tinha comentado com o professor Lindivaldo que este é o evento, né, é a maior live do mundo que reuniu historiadores, não só em temporalidade, mas também em quantidade e qualidade, né? Então aqui vai o meu registro nessa maior live de historiadores, que eu não tenho conhecimento de nenhuma outra, mas está aí sendo feita e organizada pelo professor Lindivaldo. Como eu falei, 10ª live é uma grande responsabilidade, né? Então, se a live for chata, se a live não for tão interessante, é como se fosse uma partida de futebol em que depositamos todas as nossas esperanças no camisa 10. E no momento do jogo, o camisa 10 não consegue armar, não consegue finalizar, não consegue fazer nenhum gol. É aí, né, que a gente começa a xingar, esbravejar e etc. Então, se isso acontecer, não faça isso comigo, não esbraveje, não me xinga. Foi apenas um dia que eu acabei entrando em campo de maneira muito infeliz e não deu nada certo, né? Então, também gostaria de agradecer a presença da minha orientadora no pós-doutorado, na Universidade de Évora, a professora Maria de Deus Manso, que está lá em Portugal, eu acabei de vê-la aqui, está lá diretamente de Lisboa, e prestigiando também o evento, ao professor Lindivaldo, que também foi orientando dela.
ok? Eu agora irei espelhar a apresentação, só para vocês irem acompanhando a minha fala. Como o professor mesmo falou, não é uma aula, não é uma palestra, não é uma conferência, é um grande bate-papo. E é como se a gente tivesse uma grande, né, mesa, tomando sorvete, e à medida que eu vou falando, eu vou colocando na mesa algumas imagens para vocês irem viajando e sendo conduzidos pela minha fala. Ok? 1 minuto. Veja se agora está... Agora, pronto. Perfeito? Todos conseguem ver e me ouvir perfeitamente, né? Sim ou não? Tranquilo, Anderson. Pronto. Ouvi Tranquilo. agora. Perfeito. Como o colega Rinaldo, né, já tinha conversado, o título dessa live é Um Outro Viés do Passado, as distinções sociais em Sergipe, setecentista. Nesse primeiro momento, eu gostaria de contextualizar a minha fala, sobretudo, que é um corte da minha pesquisa de doutoramento na Universidade Federal da Bahia, que se intitula Os Afortunados do Ultramar, Riqueza e Distinção na Cidade de Sergipe. Veja bem, durante a pesquisa do doutorado, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer pesquisadores, de conhecer teorias, metodologias e, sobretudo, viajar. O meu doutorado de sanduíche na Universidade de Évora propiciou, junto com a orientação da professora Maria José, que foi minha orientadora na Universidade Federal da Bahia, e a Maria de Deus, as Marias na minha vida, me proporcionaram uma mentalidade, uma concepção de fazer história um pouco diferente do que eu vinha e o que eu imaginava. De doutoramento, eu sempre digo que é um trabalho coletivo. Nenhum pesquisador pode escrever um trabalho com o mínimo de responsabilidade histórica, sem conversar, sem debater, sem discutir, sem conhecer outras historiografias. E o doutoramento sanduíche me proporcionou esta experiência. E aí, quando eu acabei chegando em Lisboa e em Évora, percebi que tinha escrito coisas muito erradas e que não era aquilo que eu queria, né? Então, à medida que eu fui amadurecendo com o objeto, fui amadurecendo em carga de leitura, debatendo, discutindo, etc., o próprio objeto me levou a uma condição de teoria e metodologia única. Sempre digo que os objetos acabam, né, levando a uma teoria e uma metodologia única, apesar de anteriormente estarmos com alguma ideia ou com algum princípio relacionado a ele. E nesse sentido, o doutorado sanduíche em Évora não só me expandiu na concepção de história, mas também no acesso a fontes que aqui no Brasil não me foi permitido. Tive uma grande sorte de ser de uma geração em que a internet está facilitando o acesso a arquivos, o acesso a acervos digitais, e isso me propiciou uma gama muito grande, não só de leitura, mas também de documentos. E é nesse sentido que esse processo criativo, que vem muito também dessa veia teatral, da veia da pintura, né? Então, esse processo criativo de construção da tese, para cada pesquisador, é muito único. Só para vocês terem uma ideia, no meu quarto mesmo, tinha uns papéis grudados no guarda-roupa para ir montando o quebra-cabeça que na minha mente ainda não estava clara. Então é o meu processo criativo. Como se fosse um grande mural, e eu todo dia que acordava, levantava e dormia, via esse mural e via o que poderia mudar, o que poderia deixar, com as orientações, e tudo isso aí foi interessante nesse processo criativo. É nesse sentido que esse outro viés do passado me coloco aqui para explanar um pouco. Tive uma influência no meu mestrado da sociologia, e quem lê meu trabalho é evidente essa carga sociológica de vários autores, da sociologia clássica à contemporânea. Também tive a influência da segunda escola dos análises,
Não é à toa que no meu trabalho vocês vão encontrar algumas tabelas, gráficos e etc. Também nesse viés interpretativo do passado colonial sergipano, eu optei por trazer e assumir um pouco da sociologia. E eu fui muito feliz pelas Marias que estavam na minha vida, me permitir, me deixar livre para escolher essa trajetória sociológica, nesse viés relacional, que vem lá do Norbert Elias, do Pierre Bourdieu, que foram autores que eu acabei utilizando. E, por último, essa historiografia uspiana e a historiografia baiana. E aqui eu lembro, a professora Lina foi muito importante para conhecer a historiografia baiana, que pouco eu conhecia. Então, esse meu trabalho, essa minha fala, vai ser permeada por essa mistura, por essa heterogeneidade, não só de pensamento, de teoria e de método. O resultado, que aí é que vem esse outro viés do passado, é um trabalho heterogêneo, não só na teoria, você vai encontrar referenciais sociológicos, você vai encontrar referenciais históricos, você vai encontrar metodologias da história quantitativa, da sociologia, até referencial metodológico da arte, né? E aí, com a ajuda, né, de algumas pessoas que ninguém pesquisa sozinho, a gente acaba amadurecendo esse viés. E, sobretudo, o alargamento do que vem a ser história. A história não é só documento, a história não é só fato, a história tem sujeitos. E eu vinha escrevendo assim até o doutoramento de sanduíche em Évora. Foi quando eu mudei a perspectiva historiográfica, foi quando eu mudei o estilo de escrita, e não foi fácil. Foi um trabalho muito complicado. E a orientação, não só da professora Maria de Deus, mas também da professora Maria José, foram fundamentais nesse sentido. A literatura, a minha escrita, ela oscila, em um primeiro momento lá no trabalho, bastante factual, mas depois ela começa a ganhar uma carga analítica. E isso é fruto da herança das leituras de uma historiografia anglo-saxônica, de um colega colombiano que eu tive o prazer de conhecer na Universidade de Lisboa, e acabamos trocando muitas informações, muitas ideias, e isso acabou fazendo com que o meu trabalho fosse com essa característica. A escrita e a narrativa, ela é uma escrita que busca a compreensão de dois processos, nesse caso. E um desses processos eu vou falar a partir de agora para vocês, que é sobre a distinção. O que vem a ser distinção? Levanto uma questão de que como esses moradores em Sergipe, e aí eu localizo do ponto de vista espacial a capitania de Sergipe, hoje o estado de Sergipe, é claro que as fronteiras eram diferentes, mas é só para a gente ter uma ideia de onde eu estou falando. E do ponto de vista da temporalidade, eu estou falando aí na metade do século XVIII, mais precisamente em 1750 até 1808. Então, o universo, a viagem que vocês irão agora fazer comigo é neste tempo e neste local. O primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, vocês que estão aí em casa, numa noite de sábado, me ouvindo, é de que maneira as pessoas acabavam assumindo uma determinada distinção e de que maneira as pessoas se distinguiam umas das outras. Isso pode ser aplicado no caso de Sergipe, mas pode ser aplicado também à Bahia, ao Estado do Brasil e ao Império Português. E a primeira ideia da distinção social que eu acabei percebendo é a distinção através da linhagem. A linhagem, em outras palavras, a origem familiar, ela pode servir para fazer com que o indivíduo se classifique e se divida socialmente dentro de uma sociedade. Essa linhagem, que
era um divisor, uma marca social muito forte dentro do Império Português, classificava quem era do reino e quem era do ultramar. Além disso, essa linhagem fazia com que o indivíduo fosse identificado pela nacionalidade. E aí vocês estão visualizando, da esquerda para a direita, um europeu de nação portuguesa. Perceba como esse português, ele era retratado e ele era percebido, reconhecido pelos seus pares e pela sociedade, não só ultramarina, portuguesa, mas também ultramarina, espanhola, francesa, inglesa e holandesa. Uma outra fotografia que vocês estão visualizando é um escravo de nação africana Angola. E muito bem a cantora Maíra cantou Clara Nunes. Clara Nunes, que no mês passado completaria 78 anos de idade, e que tem tudo a ver com a minha fala, não só pelas mulheres, mas também por essa classificação de ser Angola, Nagu, Jeje e etc. Que era a classificação muito frequente, não só nos inventários de São Cristóvão, mas de toda a capitania de Sergipe. E por último, do lado direito, um gentio de nação indígena. Os indígenas ou ingênuos, como eram conhecidos, os índios em Sergipe, também eram retratados e eram também reconhecidos mais ou menos com essas características. Portanto, essa linhagem tinha como principal objetivo provar uma origem diferente, formar uma distinção que possibilitava acumular armas, cavalos e criados, que nesse caso poderia ser um escravo negro ou um escravo indígena. A nação portuguesa, que foi uma questão bem interessante, eu acabei levando em consideração, dentro dessa perspectiva, dentro do Império Português, todos aqueles que nasciam no Império eram de nação portuguesa. E qual foi o critério? O critério era falar a língua portuguesa. É bem verdade que no estado do Brasil, em toda a sociedade sul-americana, se falava diversas línguas, não só línguas africanas, mas também línguas indígenas. E o tupi geral, que era falado no litoral sergipano, era uma marca e uma forma de distinção muito clara. Portanto, todo aquele que nascia dentro do Império e falava português, eu acabei classificando como de nação portuguesa. Aquele que nasceu na África ou em África e que vem falando uma língua africana, o Nagô, o Jeje, o Banto e etc., é considerado aí como africano. Assim como o indígena que falava o tupi, a língua geral tupi. Nesse sentido, a linhagem fazia com que o indivíduo ele fosse lembrado por uma ancestralidade. E aí vocês estão visualizando uma árvore genealógica de um desses indivíduos que eu acabei estudando, chamado de José Frick do Prado. Frick, que remete ao Império Germânico, e que por alguma questão migratória acaba vindo até Sergipe, aqui se estabelecendo e constituindo família. Então a linhagem representava uma tradição, uma ancestralidade e, sobretudo, uma origem familiar. Ok? Bom, nesse sentido, o outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é a riqueza como uma forma de distinção. A riqueza como forma de distinção, e aí vocês estão visualizando do lado esquerdo o altar da igreja de São Francisco em São Cristóvão, nos possibilita ter um pequeno acesso ao que era de mais impressionante nessa sociedade, que outrora a gente pensava que era uma sociedade bastante pobre, que é o acesso a joias, o acesso a ouro e o acesso à prata. A riqueza
de um indivíduo que poderia ser conseguida pelo trabalho, poderia ser conseguida pela questão da propriedade privada, pela questão do comércio. Em São Cristóvão tem uma particularidade muito interessante que até hoje é marca da nossa economia sergipana. Naquele momento, Sergipe produzia riqueza pela agricultura e pela pecuária. Lembrando que essa pecuária e essa agricultura era voltada justamente para o mercado externo. E, nesse sentido, quem seria pobre nessa sociedade sergipana? Seria pobre aquele que não tinha uma grande quantidade de bens e não conseguia viver, não conseguia ter um sustento, as suas necessidades mínimas. Quem seria remediado, o que hoje a gente conhece, né, como a classe média, seria aquele que estaria entre os pobres e aquele que estaria entre os ricos. E os ricos seriam aqueles que teriam uma grande abundância de bens, de riqueza, de capital e de criados ou escravos. E aí, nesse sentido, a nossa sociedade sergipana, marcada, sobretudo, por indivíduos que estão na classe remediada. Uma outra questão bem curiosa em relação à riqueza é a riqueza entesourada. Vocês estão visualizando aí uma bacia de barba recortada. Era muito comum nos inventários, o arrolamento de bens, você acabar encontrando peças de ouro e prata. O curioso é que Sergipe não tinha especificamente jazidas de ouro dentro do seu território, mas que pelo comércio, pelas trocas, por esse intercâmbio, por essa conexão global de mercadorias, como falava Brodel, possibilitava o indivíduo que estava aqui em Sergipe, que era bastante afastado desses grandes centros que produziam essas peças e que extraíam, possibilitavam a esses indivíduos terem objetos de prata, objetos de ouro e outras pedras preciosas. As mulheres, por sinal, que possuíam essa riqueza, não só de brincos, alfinetes, broches, colares, diademas, de ouro e prata, dá para a gente ter uma ideia, imaginar um pouco como era, por exemplo, uma missa na matriz de Nossa Senhora Vitória, ou uma missa em Nossa Senhora do Socorro. Como seria tão belo a ostentação e essa exibição pública de riqueza que esses indivíduos acabavam tendo. E esses itens, não só religiosos, como vocês acabam de ver aí do lado direito, um relicário, um crucifixo de ouro, possibilitava esses indivíduos externarem não só a religião, mas também um costume e uma cultura portuguesa. Passo agora a palavra para o São Antônio para dar alguns avisos, enquanto eu tomo um pouquinho de água, que é fundamental para não ficar tão chata a minha fala. Ok, muito bem, professor Anderson. A lista de presença, ela já está circulando no chat, a pessoa responsável hoje não pôde colocar, fui eu mesmo que coloquei. Por favor, quem não conseguir, é só dar 2 cliques que logo, logo você entrará no formulário que vai responder, certo? Então, vocês estão ouvindo, então, a palestra aí, a live do professor Anderson, devolvendo para vocês. Devolveu a bola, né? Pois é. Então, devolvendo, mas se quiser, né, eu posso falar mais. Daqui a 15 minutos eu paro. Para fazer esses avisos, eu acho que é importante. E reforçar a questão da lista aí. Perfeito. Continuando, essa riqueza na capitania de Sergipe, ela teve uma forte ligação com a produção de açúcar e também a criação de gado. Não poderíamos deixar de falar da riqueza da nossa capitania
sem comentar um pouco sobre esses engenhos e um pouco também sobre essa criação. Do lado esquerdo, vocês estão visualizando, é claro que já está um pouco modificado, etc., mas o engenho Camaçari. O engenho Camaçari, que foi morada de um dos indivíduos que eu acabei estudando nesta minha pesquisa, que era conhecido como José Ribeiro Navarro, família Navarro, bastante conhecida no termo da cidade de São Cristóvão, e o José Ribeiro Navarro morou no engenho Camaçari e possuía grande riqueza, não só na produção de açúcar, mas também no plantel de escravos que compunham a sua fortuna e a sua riqueza. Do lado direito, vocês estão visualizando uma teia, que seria uma teia para que os indivíduos saíssem dessa condição de pobreza para essa condição de riqueza. É bem verdade que, do ponto de vista da classificação social em São Cristóvão, era classificado em miseráveis, pobres, remediados e ricos. Os miseráveis não tinham nenhum tipo de bem, de valor, portanto, não foi preciso fazer nenhum tipo de inventário ou testamento, e aí nós acabamos adentrando no rol daqueles que são considerados pobres. O pobre que tinha muita dívida ativa, poderia conseguir algum tipo de riqueza através do dote, de bens móveis, a exemplo de escravos, de rebanho, seja ele de gado, seja ele de cavalo, de cabra, de porco, de galinha. Os objetos de metais que eram diversos, né, relicários e etc. O crédito e a herança. Se você atingisse esse nível, você era considerado pobre. Na base intermediária, seria um indivíduo que já estava adentrando esse rol de riqueza. E essa riqueza poderia ser conseguida através de dívidas passivas, aquelas dívidas a receber, dinheiro. Isso é curioso, porque acreditava-se que dentro do período colonial brasileiro não havia uma circulação de dinheiro, e no caso, em Sergipe, nós tivemos uma circulação de dinheiro, um acúmulo de dinheiro. Gado, seja ele cavalar, vacum, cabrum, que era assim como se classificava. As safras, que poderiam ser diversas, safra de farinha, safra de açúcar, os bens de raiz, que são casas, a própria casa grande, o próprio engenho, um sítio, uma casa de choupana, uma casa de praia, como era muito comum os inventariados de Sergipe terem, e os escravos. Então, em conjunto, seria esse rol aí de bens. Uma outra questão que eu gostaria de falar é que uma forma de distinguir socialmente seria através dos ofícios, dos cargos e das atividades. Ser rico e ser branco nessa sociedade do Império Português e no Império Ultramarino Sul-Americano era, sobretudo, alcançar a ofícios e cargos extremamente privilegiados. E aí podemos dar alguns exemplos, como capitão, que seria hoje o similar de um governador, o ouvidor, que seria um similar de alguém dentro da justiça, que seria uma espécie de ministro local, e a partir desses cargos, os indivíduos acabam tendo essa distinção evidente. E aí vocês estão visualizando um uniforme de um regimento de cavalaria na cidade de Sergipe. Perceba que apenas os nobres e aqueles que detinham esse privilégio de utilizarem armas, no caso uma espada, era que era concebido. Era proibido, através de várias legislações do Império Ultramarino, ao escravo, por exemplo, ter armas, porque impedia que o escravo não só cometesse assassinato, ou quisesse fazer justiça com as próprias mãos. Então, nesse sentido, esse indivíduo na cidade de São Cristóvão era um indivíduo que possuía características evidentes
através dos seus cargos e através das atividades. Ser senhor de engenho é um título honorífico, mais do que uma atividade econômica, ser classificado como senhor de engenho, e isso fazia total diferença em uma sociedade que possuía, na agricultura e na pecuária, o seu caminho para a acumulação de riqueza. Esses ofícios e esses cargos eram importantes, não só para dar visibilidade, mas também para conseguir poder. Não é à toa que o Capitão Mor tinha um grande poder. Não era só apenas porque era um indivíduo, era porque ele exercia aquele cargo. E esse cargo trazia consigo uma carga de poder muito forte, e era por isso que os indivíduos, dentro de um determinado território, obedeciam, de certa maneira, às ordens desse governador. Vocês estão visualizando aí uma tela de Jordão de Oliveira, uma tela contemporânea, mas que podemos utilizá-la para relembrar algumas coisas do nosso passado. No lado esquerdo, vocês estão visualizando a atividade econômica, uma das atividades econômicas muito importante dentro desse contexto da capitania de Sergipe, que é o coco e o sal. Ter um sítio de coqueiros, ter uma salina nessa sociedade era você saltar dentro dessa classificação social. Você possibilitaria você acumular riqueza, possibilitaria também ingressar em cargos, ofícios e etc. Do lado direito, vocês estão visualizando a base da economia de Sergipe, que é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, através dos diversos engenhos que tinha na capitania, possibilitava a esses indivíduos não só fazer parte de um circuito dentro do Estado do Brasil, mas também dentro do Império Português. E isso é bastante curioso. As caixas de açúcar de Sergipe iam parar nos portos de Cádiz, nos portos de Lisboa, e de Lisboa para Amsterdã, de Amsterdã para Londres e etc. Isso é fantástico. É a globalização do século XVIII e do século XIX. Apesar de alguns historiadores não considerarem esse momento como um início, um desenvolvimento do sistema de globalização, mas eu considero e interpreto como tal, e é evidente essas conexões e essas questões globais, não só pela questão da cultura material, mas também pelas exportações e etc. Bastante curioso que a tapioca, que hoje comemos na orla, não mais, né? Com essa liberdade em função da pandemia, mas a tapioca, que é um prato típico sergipano, você encontra nas balanças de comércio de Portugal, exportando para, no caso, Bahia, Lisboa, Lisboa, Espanha, Lisboa, França e etc. Perceba como essas conexões, não só de objetos, de pessoas e também de cultura e costume, se interconectavam em todo o Império Português, de África, de Ásia à América. Um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês em relação à aparência. A aparência que na cidade de São Cristóvão e em toda a capitania também era uma forma de distinguir. E isso é bastante curioso. A aparência funcionava como esse meio de distinção social e, basicamente, possuía dois tipos de aparência. A fisionômica, ou seja, os caracteres físicos, e o vestuário. Nesta sociedade colonial do Império Português, a aparência era um sinal forte de distinção. E aqui eu posso comentar algumas coisas bastante interessantes. A aparência, através da fisionomia e do vestuário, possibilitava reconhecer a família, possibilitava reconhecer o indivíduo através da sua nação, se era de nação portuguesa, de nação espanhola, de nação francesa, de nação inglesa, eslava, etc. Possibilitava também reconhecer a sua naturalidade, possibilitava a condição econômica, uma condição social e, sobretudo, ofícios, cargos e o estilo de vida. É nesse sentido que você vai encontrar em diversas documentações, não só
a documentação judiciária, mas também uma documentação régia, diversas características. Por exemplo, a estrutura do corpo, se era corpo grosso ou era corpo fino. Não havia esse negócio de gordo e magro. Era grosso ou fino. O rosto, se era um rosto afilado, um rosto redondo. O nariz, se era um nariz comprido, se era um nariz alargado. E aí vem os olhos, a cor dos olhos, os olhos negros, os olhos azuis, os olhos caramelo, né? E uma diversidade de características fisionômicas que iria do membro, da parte dos membros, no caso, os pés e as mãos, para classificar e identificar o indivíduo, e desde o tronco à cabeça. Uma cicatriz, um sinal, tudo era usado para distinguir o indivíduo dentro desse universo social do Império Português. Por outro lado, nós temos aí a estética, e vocês estão visualizando, mais uma vez, um uniforme militar desses soldados que circulavam na Praça São Francisco, nas ruas e nas vielas, como diria o Gregório de Matos, né? Nos becos de São Cristóvão. Percebam que esse soldado da Ordenança de Sergipe se destacava do universo da população de São Cristóvão e de toda a capitania, não só por usar sapatos, meias e calças, como também os casacos, espadas e chapéu. E o curioso é o uso da cabeleira, ou então, em outras palavras, da peruca, né? O homem que usava peruca no século XVIII era um homem respeitado, era um homem que trazia essa nobreza, essa herança, essa ancestralidade nobre e fidalga. Um homem do século XVIII que portava barba, era um homem que não só expressava a questão da masculinidade, a questão de gênero, que eu não vou entrar aqui, mas, sobretudo, também essa origem nobre, essa origem lá de Portugal ou da Europa. Nesse sentido, a estética servia para acessar lugares. Era proibido, por exemplo, você entrar em uma missa celebrada na Igreja Matriz de São Cristóvão sem estar calçado em um tamanco, por exemplo, de madeira, ou um sapato que vinha importado da Holanda, ou você trajando uma túnica, uma camisa da Bretanha ou da Holanda. Imagina só a riqueza dessa cidade, aqui bem pertinho, a nossa capital, Aracaju, que na verdade pertencia ao termo de São Cristóvão, né? Era um sítio, né? Um sítio do Aracaju. Nesse sentido, a estética, além de garantir esse acesso ou não a determinados lugares, sobretudo a festas, a batizados, a casamentos, funcionavam também como um grande meio de distinguir socialmente. E os negros eram proibidos de usar sedas e tecidos finos. E aí vocês me perguntam, como é que eram como os negros em Sergipe eram vestidos? Em muitos casos, o negro em Sergipe andava nu ou usando uma canga, uma peça de canga, que na verdade seria uma espécie de calça, produzida nas confecções da Ásia e trazidas até Sergipe. Ou então, uma peça de canga de algodão produzida dentro do engenho ou dentro do sítio. Então, os negros em Sergipe, a maioria andavam nus ou com a peça. As mulheres com uma peça única que cobria, alguns casos, os seios, outros casos não. Né? Muitas vezes a mulher negra era vestida a exemplo do homem. Né? Então, esses senhores de engenho não tinha essa preocupação, né? Não tinha, até porque custava caro. E também não era acessível. E, sobretudo, porque era proibido. Por último,
essa questão aqui da aparência, vocês estão visualizando do lado esquerdo um índio tapuia desenhado e encomendado para o meu trabalho pelo meu amigo e artista plástico Antônio da Cruz. E esse índio também andava nu, não só na aldeia da Água Azeda, mas em toda a capitania, na aldeia de Pacatuba, na aldeia de Japaratuba, de Moribeca, do Jeru e etc. E, por outro lado, esse negro que vocês estão visualizando do lado direito, o negro Congo, ele era não só reconhecido, mas retratado pelos seus caracteres. E isto era importante no momento da avaliação. Chegando já quase à parte final da minha conversa, antes de eu passar novamente a fala para o professor Antônio, as distinções simbólicas, né, elas eram importantes. Mas a condição jurídica, essa condição jurídica daqui, era uma condição que definia e diferenciava nesse Império Português. Ser livre ou não ser livre? Eis a questão. Não bem assim como dizia Shakespeare, mas ser livre ou ser escravo era uma forma de distinção, talvez a principal de todo o Império Português. E isso implicava o acesso à riqueza, a acumulação de riqueza e uma outra série de questões que estariam envolvendo essa condição jurídica. Ser livre ou liberto representava adquirir riqueza, adquirir negócios, investimentos, sobretudo, ter acesso a cargos, ofícios, herança e casamento. O bem, é isso que eu gostaria de fixar para vocês nessa minha conversa, o bem só era possibilitado pela condição de ser livre. Apesar que na minha pesquisa eu encontrei 3 casos de escravos que ainda não tinham conseguido a sua alforria, que possuía bens. Talvez isso tenha sido uma exceção, mas isso chama uma luz para essa peculiaridade, porque dentro da legislação régia portuguesa era proibido o escravo ter bem. E eu encontro na cidade de São Cristóvão 3 casos em que o escravo que não era ainda liberto possuía bens. Essa condição jurídica, ela estabelecia não só essas fronteiras simbólicas, mas também fronteiras espaciais. Por exemplo, dentro da igreja, nos bancos, era proibido ao escravo, em muitas igrejas, adentrar ao recinto. E isso era conseguido através dessa condição jurídica. E havia essa relação direta entre a condição jurídica e essas distinções simbólicas. Por muitas vezes, você vai encontrar branco livre, negro escravo, índio ingênuo, índio livre, e isso marcava o Império Português Ultramarino Sul-Americano. Essas distinções simbólicas que vocês estão visualizando aí na tela de vocês, passaria não só por essa representatividade e ostentar símbolos, mas, sobretudo, por uma vestimenta. E aí eu passo agora a palavra para o professor Antônio, que eu já vi que ele está subindo aí a lista de presença, para dar aviso enquanto eu tomo um pouquinho de água. Então, quem não teve oportunidade de assinar a lista de presença, eu acabei passando novamente essa lista de presença. Lembrar que na live passada, o tema sobre história econômica e social apareceu, o professor Anderson continua, e na próxima live nós temos o chefe do departamento de história, o professor Dr. Carlos César Malaquias, que também vai voltar a trabalhar com essa temática que nós estamos já falando desde a última live, né? E lembrar também que o tema que o professor Anderson está trabalhando agora, que são genealogia, nome, também vai ser contemplado no live que está sendo muito requisitada, que é sobre DNA, famílias
que vai ser apresentada essa live no dia 21 de setembro. Devolvendo para você, professor Anderson. Obrigado. Então, estamos chegando quase ao final da nossa fala. Temos aí mais ou menos uns 5 minutinhos. E eu gostaria de reafirmar que essas distinções simbólicas, através de hábitos, mercês, títulos, etc., funcionava como uma grande forma de diferenciação social. Era muito comum, dentro da capitania de Sergipe, as grandes autoridades estarem portando insígnias, nesse caso aí vocês estão vendo a insígnia da Ordem de Cristo, e os hábitos locais, por exemplo, do lado esquerdo para o direito, o escudo da Ordem Terceira do Carmo, do lado esquerdo, no centro, a insígnia da Inquisição Portuguesa, e era suportada por aqueles que tinham a habilitação do Santo Ofício, e do lado direito, a insígnia do Cavaleiro da Ordem de Cristo. Para vocês terem uma ideia, na cidade de Sergipe, possuía aproximadamente 28 tipos de irmandades e confrarias. E muitos desses indivíduos faziam parte de 1, 2, 3, 4 irmandades e acumulavam o hábito da Ordem de Cristo, o hábito da Ordem Terceira do Carmo e o hábito da Ordem de São Francisco, que era o mais popular, o mais comum. Você portar o hábito de São Francisco era representar a abdicação, a riqueza e o desapego a coisas materiais. Por outro lado, quem portava esse escudo da Ordem Terceira do Carmo representava uma vida seguindo as Sagradas Escrituras. Então perceba como esse universo, essa sociedade sergipana era permeada por essas questões simbólicas, essas demarcações de signas e etc. E aí chego nas minhas palavras finais sobre essa questão da distinção social. Vocês acabaram ouvindo aqui na minha fala que esse conjunto de distinções sociais que envolviam o estatuto social, a linhagem, que envolvia a riqueza, as distinções simbólicas, os ofícios, os cargos, a atividade e a aparência, funcionava como uma grande teia e uma teia extremamente complexa. Vocês estão visualizando aí uma teia em que o pobre, a condição de riqueza, estaria totalmente relacionada, diretamente relacionada com as formas de distinção social. E o que eu quero dizer com isso? Que quanto mais você era rico, mais distinto você era. Quanto mais distinto você era, mais rico também. Então, é uma relação direta, uma relação proporcional, e isso só poderia ser possível graças a esse emaranhado de trajetórias possíveis que o indivíduo poderia ter dentro da sua vida e que possibilitava, ao longo da sua trajetória, acumular riqueza, acumular bens e gerar também. Não é só a geração da riqueza do trabalho, a riqueza como capital, como ética religiosa, como propriedade privada ou como comércio. E aqui eu chamo a atenção para que se também pode gerar riqueza através das distinções sociais. E nesse caso, a capitania de Sergipe, a cidade de São Cristóvão, possuía essa relação direta entre acumular riqueza e acumular distinções sociais. Aqui fica meu muito obrigado. Espero que eu não tenha deixado vocês enfadados. Espero também que não tenha deixado de fazer nenhum gol, como eu acabei falando lá no início da live, que vocês tenham tido aí um momento muito prazeroso e muito salutar no aprendizado de vocês, uma grande conversa. Passo agora a palavra ao professor Dr. Antônio Lindivaldo
E eu fico por aqui. Muito obrigado e até uma próxima vez. Muito obrigado, professor Anderson. E quanto o Roberto se prepara, porque vai ser ele que vai entrar com perguntas no chat, eu vou fazer algumas perguntas e observações para vocês, certo? Então, a professora Manso, lá em Portugal, já está muito tarde, né? Então, ela deixou os parabéns para você aí no chat. Menina vai ler nesse, mas passou uma mensagem particular mostrando que está muito cansada e tive que sair rapidamente. Então, aqui nessa live, temos vários professores, a professora Sueli, a professora Terezinha, Verônica, a professora Jalceneide, né? Tem vários professores que eu tenho e estão presentes, e tenho que agradecer a presença dele, de todos que estão aqui, alunos da pós-graduação, da graduação, já obrigado por estar aqui assistindo e prestigiando nesse nosso evento, e a fala do professor Anderson. No final da fala, o professor Anderson me chamou de professor, adoro quando me chama de professor Antônio, não gosto que me chame de Lindivaldo, e muito obrigado por ter falado professor Antônio, que é o homem que eu mesmo, que é o primeiro. Gente, o professor Anderson colocou algumas questões importantes que eu vou assinalar, né? A primeira, eu gostaria que ele colocasse outros nomes que ele estudou de distinção. Ele colocou José Ribeiro Navarro, colocou um outro no início, que eu esqueci agora o nome, que ele elencasse outros nomes, né, de pessoas com as quais que ele fez parte da tese dele. E com isso, eu me lembro quando eu estava no arquivo judiciário, você estava pesquisando, você estava lá com um banco de dados enorme no arquivo judiciário. Fala então dessa pesquisa judiciária. Você falou do seu contato com a Federal da Bahia, fora, lá, mas os arquivos em Sergipe também foram importantes, e um pouquinho sobre a importância do arquivo judiciário, né? A outra questão é essas distinções que você apresenta, é muito como você elencou outras localidades, né? É uma pergunta que eu gostaria de apontar para você, certo? Bom, essas você as responde, se você ficar à vontade. Enquanto isso, o Robério faz as anotações, se prepara para ser aí. Perfeito. Está conseguindo me ouvir perfeitamente? Sim, professor. Estou sim, mas eu gostaria que você tirasse a compartilhamento da tela, porque depois vai aparecer, se você possível, tirar esse compartilhamento de tela. Perfeito. Aí, agora sim. Bom, gostaria mais uma vez de reforçar o agradecimento a muitos professores que foram meus na graduação. Um grande abraço à professora Verônica, à professora Terezinha, aos outros professores que eu não consegui ver aqui. Estamos aí com 84 pessoas aí na live. Deixar aqui o meu registro às professoras que também contribuíram aí na minha formação. E, respondendo à pergunta do professor Lindivaldo, existem várias famílias dentro dessa pesquisa que eu acabei fazendo, e algumas hoje ainda presentes, né? A exemplo dos pais de Azevedo, do Pacheco, do Fiuza, do Curvelo, do Faro Leitão, do Cardoso Aguiar, do Menezes Sobral, dos Acioles e etc. Essas famílias que tiveram essa formação no período colonial, desde o século XVI, XVII, XVIII, e que estão presentes até hoje no estado de Sergipe. Então, são diversos núcleos familiares importantes, não só na formação social, mas também na formação populacional de muitos engenhos, de vilas e etc. Famílias nobres, importantes, mas também eu acabo aqui chamando a atenção para as famílias não tão conhecidas na historiografia sergipana, que também não deixaram registro nesses documentos.
Nessa minha pesquisa, na época, eu tinha... Não era intenção minha, mas quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que eu estava pesquisando de maneira errada. Primeiro porque eu estava pesquisando o lugar, Sergipe. E muitas vezes, Sergipe, nos catálogos, nos bancos de dados e etc., não era escrito como hoje conhecemos. Sergipe era escrito, às vezes, com 2 P's, faltando um E, com um C, e aí eu não conseguia achar. Até que eu percebi que eu deveria mudar o enfoque e estudar o nome, o indivíduo, nessa mudança de perspectiva historiográfica, deixando de estudar o fato para estudar o indivíduo. Foi quando eu comecei a me deparar com uma grande quantidade de fontes relacionadas a esses indivíduos. Primeiramente, eu já tinha uma experiência no meu mestrado em trabalhar com um banco, com um programa chamado SPSS, e que me possibilitou ter uma maior segurança na organização dos dados econômicos dos inventários. Por esse lado, eu já estava tranquilo e sabia que a qualquer momento eu poderia utilizar o programa e não iria sentir tanta dificuldade. E aí, depois de conversar com alguns historiadores, de ter esse intercâmbio, me veio à mente a ideia de fazer um banco de dados genealógico dentro do PSS. E os arquivos sergipanos, nesse caso, o Arquivo do Judiciário de Sergipe, o Arquivo Público do Estado, o Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e o Arquivo Municipal foram importantes para montar este grande quebra-cabeça. Deu muito trabalho. No momento que eu finalizei a minha tese, eu já ia aí com 3.500 nomes só do termo de Sergipe. Tudo que aparecia em inventário, testamento, devassa, toda essa tipologia, uma grande tipologia de fonte, tudo que era nome de escravo, de mestiço, de crioulo, de branco, de índio, tudo que era nome eu colocava no banco de dados. E aí me possibilitou ter essa clareza, ter essa visão, que é algo que eu não tinha. Às vezes, quando se pega uma estatística, você acaba não tendo essa ideia. E aí eu aprendi com a Escola dos Análises, essa segunda geração, que a força do número é impressionante. Não é à toa que na minha tese tem 45 tabelas, 16 gráficos, uma infinidade de dados aí, que o número acaba trazendo um respeito e uma responsabilidade historiográfica ao trabalho. Não estou querendo dizer que quem não trabalha com a história quantitativa não tenha isso. Pelo contrário, cada história está localizada na sua teoria, na sua metodologia, mas é uma herança e uma vertente que eu acabei herdando. E, nesse sentido, o Arquivo do Judiciário foi importantíssimo. Não só os processos judiciais, mas toda a documentação do período colonial que se encontrava naquele arquivo e essa troca de informação, não só com o professor Lindivaldo, mas com o professor Vanderlei, com o professor Luiz, com diversos pesquisadores que estavam. Eu não fiz o trabalho sozinho, tive muita ajuda, né? Foi praticamente 36 arquivos, 6 países diferentes, e tudo isso daí não foi possível graças a essa rede de amigos, graças a essa rede de pesquisadores, que é importante no trabalho historiográfico. Nenhum pesquisador ele caminha sozinho, e nenhum pesquisador faz um trabalho com um pouco mais de responsabilidade histórica que não tenha essa ajuda e essa generosidade dos colegas e dos pares. Muito bem. Sim, claro que sim. Vários gols deu aí, marcou, está um verdadeiro aí fazedor de gols. Meus parabéns, professor Anderson. O Robério. Robério, por favor, apareça aí que eu vou passar para você a bola agora. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, Robério. Pronto. Estamos sim. Obrigado. Boa noite a todos. Hoje estamos na nossa live de número 10, um outro viés do passado,
as distinções sociais em Sergipe setecentistas. Então, nós parabenizamos no dia de hoje a live, a fala do professor Anderson Pereira dos Santos, e muita gente está parabenizando pela sua brilhante fala, e eu separei aqui, professor, algumas perguntas que o pessoal fizeram no chat. Então, vou fazer a pergunta de uma em uma, se o senhor assim permitir. Então, o Luiz Siqueira, ele faz a pergunta, professor Anderson, parabéns pelo seu trabalho, por mostrar um Sergipe colonial rico e conectado. Gostaria de saber sobre a relação das ordens dos militares e descrição social, que pesquiso militarização e venho adentrando nessa relação, na primeira metade do século XVIII. Vou respondendo de uma por uma, pode ser? Sim, professor, as suas ordens. Perfeito. Perfeito, obrigado. Gostaria também de agradecer ao professor Luiz, não só pela pergunta, mas pela parceria nos estudos, nas discussões e nesse entendimento do passado colonial sergipano. Veja bem, professor Luiz, há sim uma relação entre as ordens militares. A ordem de São Tiago, a ordem de Cristo, essas ordens militares, a ordem de Avis, essas ordens militares que haviam no Império Português tinham uma relação muito forte com a distinção. Primeiro, como vocês acabaram de ver aí na minha apresentação, esses indivíduos que possuíam esses hábitos, essas mercês, possuíam a prerrogativa de portarem, por exemplo, armas, não só armas de fogo, mas espada, portarem também insígnias, e isso dentro da estrutura do Império Português era um grande marco social e um marco espacial. Um militar, por si só, ele tinha esse poder que carregava consigo pela ocupação do cargo, mas também, por portar a arma, ele acabava carregando consigo um poder que era transmitido através desses adereços permitidos pela legislação. Isso é curioso, professor Luiz, que dentro desse contexto do Império Português era proibido, por exemplo, a quem não era nobre, a escravo, portar armas, não só de fogo, mas também espada, correndo o risco de ser enquadrado no crime de falsário. O crime de falsário era aquele crime em que um indivíduo portava uma arma, uma insígnia, seja ela militar, eclesiástica, e que não era digno de portar aquela arma ou aquela insígnia. A legislação do Império Português dizia que, para esses indivíduos, era um grave crime e um crime punível com a prisão e o degredo, não só para a África, mas para a Ásia. Portanto, há uma relação direta entre as ordens militares e a distinção, essa questão da aparência e essa questão de portar armas de fogo e espada, o espadim, né? Não é à toa que nos inventários você acaba encontrando espadim de prata, espadim de ouro e etc. E isso caracterizava a posição do indivíduo e caracterizava o ofício e o seu cargo dentro dessa sociedade. Obrigado. Então, professor, isso. Vamos continuar aqui com a próxima pergunta da professora Maria de Deus Manso, Maria Manso. Ela fala o seguinte: meus parabéns, e pergunta se você encontrou referência a judeus e ao seu papel na sociedade sergipana. Perfeito. Um grande abraço para a professora Maria de Deus. Saudades
também dela. Eu acabei encontrando, mas não dentro do período que eu estudei. Eu acabei encontrando num período recuado. A partir de 1599 até 1730, 40, eu encontrei judeus. É bem verdade que minha amostra não foi uma amostra de toda a capitania, mas quase que 80% daqueles que eram nobres, fidalgos, os importantes, moravam na cidade de São Cristóvão. Não desprezo aqui a importância da Vila de Santa Amaro, a Vila de Santa Luzia, a Vila Nova, né? Não descarto aqui a importância, mas os grandes, do ponto de vista das distinções sociais, moravam no termo da cidade de Sergipe. É bem verdade que estes judeus estavam já na sociedade sergipana desde o período da ocupação do território. No entanto, dentro da minha pesquisa, eu não encontrei especificamente judeu morando dentro do termo da cidade de São Cristóvão. Encontrei pistas, encontrei alguns indícios de famílias judias. Pelo sobrenome, você acaba aqui associando ou levando a tais conclusões. Mas eu não teria 100% de certeza e conclusão por não ter nenhum tipo de documento ou não ter nenhum tipo de fonte para me propiciar essa informação. Mas eu acredito que existiu e existia, não só na cidade de Sergipe, mas em toda a capitania, mas do ponto de vista de uma escala quantitativa menor. Pronto, professor. Então, continuando com as perguntas, a Adriana Pereira faz a seguinte pergunta. Professor Anderson, encontrou menção a familiares que serviram de inquisidores em Sergipe? Perfeito. Sim. Algumas dezenas, né? Neste período que eu acabei trabalhando, aproximadamente, se eu não me engano, foram 8 familiares do Santo Ofício e outros tantos nos diversos cargos. Comissário, inquisidor, distribuidor, dentro do Santo Ofício. Dentro da cidade de São Cristóvão, era muito comum o indivíduo que ele ocupava um cargo eclesiástico, frei, o padre, também acumular esse cargo no Santo Ofício. Ser comissário, inquiridor, distribuidor, etc. Então, eu encontrei sim, alguns estão presentes no meu trabalho. À medida que eu fui avançando, depois nas pesquisas, acabei encontrando outros. E é bem verdade que essa pesquisa ainda deve ser feita. E aí, Adriana, caso tenha interesse, é um campo bem interessante para estudar. Não só na cidade de Sergipe, porque acabei encontrando outros, mas em toda a capitania. Então, acabei encontrando. É claro que não havia, do ponto de vista quantitativo, um número grande. Se a gente for comparar, por exemplo, a Salvador, ou a Recife, ou a Rio de Janeiro, ou a São Luís, que eram os grandes centros urbanos dentro do Império Português Ultramarino na América do Sul. No caso de Sergipe, tinha proporcional à sua população e tinha proporcional ao seu território também, porque havia, dentro desse contexto da Santa Inquisição, uma relação direta com a quantidade da população e a abrangência do território para determinar o quantitativo de funcionários da Inquisição ou do Santo Ofício na capitania de Sergipe. Pois bem, professor. Tem uma outra pergunta aqui. Se o senhor tiver algo a acrescentar, eu achei parecido, né? Que é a do Reinaldo Rocha. Certo.
Ele fala: professor Anderson, parabéns por sua excelente apresentação. Se possível, você poderia mencionar se encontrou alguma família que detinha o título de familiar de família do Santo Ofício em Sergipe e a sua relevância nesse cenário. Então, se o senhor tiver algo a acrescentar. Ótima pergunta, que dá para a gente fazer um gancho com a independência de Sergipe. E aí eu trago como exemplo a família Dias Coelho, que, através do Domingos Dias Coelho e Melo, foi um familiar do Santo Ofício e até o final do período republicano em Sergipe foi uma família extremamente importante, atuante na política, atuante também na economia. O Domingos Dias Coelho, pai, que tem o filho, depois era interessante que até a quarta geração, né, tinha a nomenclatura de Júnior. Então, nós iremos encontrar Domingos Dias Coelho e Júnior, até a quarta geração. Então, essa família, família Dias Coelho e Melo, através dos seus membros familiares, foi uma família muito importante. E 2 membros foram familiares aí do Santo Ofício. É claro que gerou uma... Foi incompleta a sua familiaritude, foi incompleta, mas o Domingos Dias foi um familiar do Santo Ofício. Um grande senhor de engenho, um grande traficante de escravo, um grande pecuarista ou curralista, como eu acabo escrevendo no meu trabalho, um grande detentor de cargos importantes na capitania, desde juiz ordinário da Câmara, depois passou a ser vereador, etc. Então, esta família foi muito importante. E aí a gente pode fazer um link com a independência de Sergipe. A família Dias Coelho foi uma família importante, não só para reivindicar, dentro dessa ideologia separatista da capitania de Sergipe perante a Bahia, mas foi importante para a manutenção de tropas, foi importante para o financiamento de milícias que havia na capitania. Não havia uma tropa regular, mas havia tropas de milícias, tão importante para a manutenção dessa ideologia de separação da capitania de Sergipe em relação à capitania da Bahia. Portanto, é uma das famílias que podemos dar como exemplo. Partindo para a próxima pergunta, professor, o Carlos Maciel o parabeniza, né? Escreve o seguinte: parabéns, professor Anderson. Sabemos que as câmaras municipais na colônia eram lugares disputados devido ao seu prestígio social e o poder de mando. Gostaria de saber quais os principais grupos socioeconômicos que compunham a Câmara de São Cristóvão no período estudado. Perfeito. Uma pergunta bem provocante. Nesse sentido, este grupo que ocupa, e eu vou falar no caso da Câmara de São Cristóvão, que é o universo que eu domino, pode ser que o universo da Vila de Santa Amaro, da Vila de Santa Luzia, da Vila do Lagarto, da Vila de Itabaiana, da Vila Nova seja diferente. Mas no caso da cidade de São Cristóvão, este agrupamento social, o grupo social, seria bem interessante. Primeiro ponto é que todos eram brancos. Todos eram brancos. Professor, como é que você afirma uma característica dessa? Porque a maioria eu acabei cruzando pela descrição de devassas, descrição de autos de testemunha, etc., e coincidiam com os cargos na Câmara. Então, quase que 99,9% eram brancos. É a primeira característica deste indivíduo camarista na cidade de São Cristóvão. Segunda característica
era um indivíduo livre. Era impossível um escravo forro, ou um pardo forro, ou qualquer outro tipo de grupo social almejar a esse cargo camarista sem ser livre. Portanto, deveria ser livre. É a segunda característica. Terceira característica eram homens da chamada nobreza da terra. E o que vem a ser essa nobreza da terra, ou esses homens bons, como alguns na literatura da historiografia brasileira retratam. Seriam esses homens que possuíam um antepassado, uma ancestralidade fidalga, uma ancestralidade nobre. Então, a terceira característica seria essa. E uma quarta característica, e talvez a mais importante, era homens ricos. Muitos desses homens camaristas, que também eram militares, tinham outras atividades, eram homens ricos. Eram grandes senhores de engenho, grandes traficantes de escravo, eram grandes pecuaristas, eram grandes salineiros, eram grandes produtores de coco, grandes produtores de farinha. Então, era, do ponto de vista econômico, a elite econômica da cidade, que também era, ao mesmo tempo, uma elite econômica diversificada. Ao mesmo tempo que, por exemplo, o Domingos Dias, que morava lá em Itaporanga, ele era senhor de engenho lá do engenho Itaporanga, lá em Itaporanga. Ele era, ao mesmo tempo, negociante de grosso trato, tinha negócios na Praça de Salvador, era um grande traficante de escravo, trazia escravo de Salvador e de Recife para Sergipe. Então, portanto, tinha essa outra fonte de renda. Era um grande pecuarista, ou um grande curraleiro, tinha uma grande quantidade de gado. E, dentro dessa grande diversidade econômica, acumulava essas questões simbólicas. Ou seja, eles pertenciam ao mesmo tempo às irmandades locais, à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, à Irmandade do Convento do Carmo, à Irmandade de São Francisco, à Irmandade do Rosário, etc., etc., que também acumulava cargos importantes. Por exemplo, o Domingos era, ao mesmo tempo, além de ser vereador, além de ser um camarista, ele era provedor da Santa Casa de Misericórdia de Sergipe. Portanto, esta era a característica desses camaristas na cidade de Sergipe. Eu estou levantando ainda esse banco de dados em relação à capitania, nesse período que eu acabei trabalhando, e alguns dados preliminares já apontam que era também uma característica geral para a capitania de Sergipe. Mas a gente ainda não pode cravar, porque estamos ainda em pesquisa e precisa novos historiadores, novos pesquisadores se debruçarem nessa temática. Pronto, professor. Partimos para mais uma pergunta, dessa vez do Edivaldo Alves. Ele o parabeniza pela pesquisa e, se possível, gostaria que você falasse mais sobre a riqueza desses 3 escravos que você encontrou em sua pesquisa. Perfeito. Edivaldo. Grande amigo Edivaldo. Veja bem, como eu tinha dito na fala, poderia ser uma exceção. E aí eu vim de um centro historiográfico, que no caso é a Universidade Federal da Bahia, capitaneada pelo professor João José Reis e outros colegas que trabalham essa questão do escravo possuir bens. Eu acabei colocando algumas coisas deste tipo na minha tese, não aprofundei porque também não era objeto principal meu, e também não daria para fazer tudo, né? Tem um recorte. A pesquisa sempre tem um recorte. Mas eu chamo a atenção para que Sergipe também tinha isso. Porque lembro-me, nas conferências
e nas aulas do professor João José Reis, que ele chamava atenção para isso, que na Bahia e em algumas regiões do Rio de Janeiro e Minas Gerais, o escravo, assim que conseguia a sua liberdade, a primeira atitude que ele fazia era comprar outro escravo. E ter outro escravo nessa sociedade não era apenas uma questão de bem, que o escravo, antes de tudo, era um bem, era uma mercadoria. Era, sobretudo, fazer parte e ser aceito dentro dessa sociedade. Imagine que essa é uma sociedade escravista. E essa sociedade escravista como tal tem como o princípio, como base no seu trabalho, o trabalho escravo. Seja ele o trabalho escravo negro, seja trabalho escravo indígena. É curioso, Edivaldo, que esses 3 exemplos aí de escravos que possuíram bens, possuíram, por exemplo, uma cabeça de gado, possuíram uma choupana, um casebre, que hoje a gente conhece, né, como uma casa de taipa. Naquela época era uma choupana com palhas na beira da praia. E aí a gente pode estar se perguntando como é que esse escravo, que não era liberto, consegue esses bens. Eu acabei não aprofundando, porque tinha uma série de outros indivíduos, mas eu acabei citando no meu trabalho. E é curioso que, além desses 3 indivíduos, desses 3 escravos que tinham bens, que era proibido pela legislação, e não era comum isso aparecer em documentos oficiais, lembrando que a minha grande base foi a documentação notarial do arquivo do judiciário, não era comum o escravo ter voz dentro dessa documentação. E isso é curioso, porque alguns pardos, alguns mestiços, alguns crioulos que conseguiram a sua alforria, conseguiram chegar a um nível social bem interessante. Um exemplo que eu dei na minha tese foi um escravo liberto chamado Antônio José dos Santos. Antônio José dos Santos, lá na base de dados, lá no início, ele era escravo. De repente, ele aparece dentro do inventário de um indivíduo, que eu não me lembro mais agora o nome, e esse indivíduo dá a carta de alforria dele. Dá, inclusive, o sobrenome da família dele para esse escravo. Curioso que escravo não tinha sobrenome. Quando viria a ter um sobrenome, já era de empréstimo da família que detinha a posse desse escravo. E esse escravo tinha nome, sobrenome e prenome. E esse escravo, pasmem vocês, chegou a ser um negociante de pequenas fazendas secas. Quando eu digo pequenas fazendas secas, é como se fosse uma bodega que vendia, né? Chouriço. Chouriço é como se fosse hoje calabresa. Chouriço, carne de porco, carne seca, algumas coisas que vinham importadas de Salvador, a exemplo de candinheiro, um cinto, um pedaço de corda, etc. Então, esse escravo liberto, ele consegue ser um pequeno negociante de fazenda seca. Com certeza, Edivaldo, teve vários outros exemplos nas outras vilas da capitania de Sergipe. Precisa, nós historiadores, nós pessoas interessadas, adentrar um pouco mais nesse universo da questão escrava e investigar essa possibilidade que é bem interessante e nos coloca como um cenário bastante semelhante com o que acontece em Salvador, com as pesquisas do professor João José Reis, com as pesquisas do Rio de Janeiro, com o Manolo Florentino e em Minas Gerais. É isso. Pois bem, professor, encerramos aqui as perguntas, mas tivemos vários comentários no chat, né? Várias pessoas parabenizando, e como de praxe, eu escolhi um comentário, porque é impossível falar todos, né? Várias pessoas comentaram,
e escolhi um aqui para finalizar a minha participação. Então, é o comentário do Luiz Siqueira. Ele fala o seguinte: a historiografia sergipana sobre o período colonial recebe uma renovação incrível com os trabalhos produzidos fora da UFES. Parabéns, professor Anderson. Então, com isso, nós parabenizamos o professor Anderson Pereira, o professor doutor Anderson Pereira dos Santos, por essa brilhante fala nessa live de hoje, nessa live de número 10, um outro viés do passado, as distinções sociais em Sergipe, setecentistas. Então, muito obrigado ao professor Anderson, e eu passo agora a palavra ao professor Antônio Lindivaldo. Robério, muito obrigado, então, por intermediar essa parte aí importante da nossa live. Daqui a pouco, o professor Anderson vai retomar as últimas palavras e a gente vai ter um momento Clio agora, um momento cultural Clio, com todas as outras lives, né? Nos últimos anos, a universidade tem produzido muitas teses, a Universidade, Departamento de Educação, muitos professores mesmo têm feito tese, e aí, juntamente com alguns alunos do curso de História, ido para uma nova geração de historiadores. Então, é uma variedade de novos pesquisadores, e isso nos orgulha. O professor Anderson falou do Domingos Dias Coelho, incrível, o velho lá, né, o pai dele, acabou ficando com as terras dos jesuítas, nunca pagou uma parcela do que foi dividido, e ele tinha uma relação muito grande com o ouvidor-mor e vários outros aí que são as terras dos jesuítas, que eu acabei levantando os dados, né? Bom, o trabalho sobre, não só de dados, é extremamente importante, né? A gente na Universidade Federal de Sergipe tem trabalhado muito essa questão dos sujeitos no grupo de pesquisa, evidenciando a pesquisa dos alunos. Então, tem muita coisa nova, né? E, infelizmente, professor Anderson, a gente não tem como fazer mais, né? Várias ideias surgiram aqui, outros trabalhos, mas a gente tem que fazer uma triagem até dezembro para apresentar essa gama de pesquisadores que estão produzindo coisas novas, e também a geração antiga que não tem parado, eles têm pesquisado e têm a importância para essa historiografia, né? Bom, então eu vou dar início agora à terceira etapa, que é a etapa de Clio Cultural, na parte final, e eu vou convidar o Gladstone, que ele vai comentar os desenhos que ele fez, e depois eu vou passar mais aí, vai cantar, né? Então eu vou tentar aqui compartilhar com vocês a minha tela, com a qual vocês vão ver desenhos feitos pelo Gladstone, né? Só um instante que está começando aí a compartilhar. Não sei se vocês estão vendo aí, né? Alguém pode dizer sim ou não? Está vendo o desenho? Sim, professor. Sim, Estamos professor. vendo. Sim. Alguém? Sim, sim, estamos vendo sim. Por favor, Estou, Gladstone, comente seus desenhos aí. Gladstone, por favor, comente seus desenhos. Viu, Gladstone? Bom, e o Gladstone está sempre nas nossas lives e fala, e ele acaba desenhando, né? Essa é a primeira etapa. Gladstone, você já chegou aí o seu território? Ele disse que está tentando, professor. Colocou aqui no chat agora. Está tentando, né? Falar. É só ligar o áudio. Professor, ele disse que está tendo um problema com o microfone dele. Ele colocou aqui no chat. Ok, muito bem. Ok, muito obrigado. Então, ele fez que ele, na voz de Maíra, né? Aí a dançarina de Angola, né? A representação dele. Eu vi 1000 coisas, até o pé aí dessa dançarina tem uma
alegoria, tem uma representação como se fosse da África, de Angola, você tem aí um objeto na mão, parecendo objeto de água, os seios à mostra, um bingo à mostra, colar e assim por diante. Esse foi o segundo desenho do Gladstone. Ele está dizendo que você chegou junto, marcou com camisa 10, gol na sua live. Você está ouvindo aí que ele foi esse desenho dele. Estou sim. Uma posição uma posição do artilheiro aí marcando o gol. Viu, Anderson? Você é do reino. Aí o outro está dizendo, eu sou da África. Aí ele já está entrando na questão. Fica à vontade. E aí é distinção social. Não é isso, Anderson? Perfeito, perfeito. Parabenizar o Gladstone, né? Foi desenhando à medida que estava falando. E isso é fenomenal. O artista que traz essa representatividade através do seu desenho, do grafite, de toda maneira de arte, é impressionante. E aqui vai meus parabéns para ele, que foi retratando à medida que eu fui falando, através aí dos belos desenhos. O próximo desenho aí da língua tupi-guarani, que habitou lá, mais ao sertão, né, uma representação do índio aí no litoral da nação tupi-guarani. Na sequência aí, novamente, uma representação indígena aí, né, mostrando. E na sequência, com quem eu estou falando, isso parece algo que foi do passado, mas me parece que algumas pessoas aí no Rio de Janeiro dando o guarda porque o juiz não está usando máscara, e parece que em pleno século XXI, essas expressões de distinção social, né, tipo, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim, um desenho extremamente contemporâneo. Estamos conectando passado e presente. Às vezes a gente acha que está desassociado, mas não está. São questões que ainda estão presentes no nosso dia a dia, e a aparência, o que nós retratamos do outro é da essência humana. É da essência humana. E o Gladstone representou aí de maneira fenomenal para a gente ficar no linguajar futebolístico. Então, a distinção mesmo, a separação que existia entre as categorias sociais. E aí está aqui, eu estou na moda. E aí tem tudo as roupas, né? O quanto que as roupas, o aspecto físico também era retratado por essa questão social, e essas camadas mais abastadas estavam aqui querendo representar o reino, né? E essa riqueza, né? Sociedade. E por isso é riqueza. E por fim, cidadão não, eu sou da família Coelho Júnior, homem bom, e assim por diante. Me parece que foi esse último desenho, porque são muitas informações ao mesmo tempo. Talvez eu deixe um ou dois desenhos, mas deu para representar aí esse tema, essa família que você... Incrível, incrível. Você deixou da família Dias Coelho Melo, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Parabenizar ao Gladstone de pela percepção artística e sobre... Vou convidar a Maíra, se preparando aí. Enquanto isso, eu vou parar o compartilhamento aqui. Aqui. E a gente convida, então, a Maíra para dar continuidade a essa atividade cultural, Clio Cultural. Maíra já... Vamos lá, Maíra, o que você tem para nos oferecer aí, minha querida?
Agora eu vou cantar Olhos Coloridos, de Sandra de Sá. Quem souber, canta comigo. Os meus olhos coloridos me fazem refletir que estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo. Tem cabelo duro, sarará crioulo. Sarará crioulo. Sarará crioulo. Sarará crioulo. Sarará crioulo. Na palminha agora. Os meus olhos coloridos me fazem refletir que estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo. Tem cabelo duro, sarará crioulo. Vocês, sarará crioulo. Sarará crioulo. Poema que Maíra a gente não escutou. Maíra, meu muito obrigado, então, pela sua mais uma participação nessa nossa... E agora eu gostaria de chamar José dos Anjos para ler o poema, fazendo parte também desse... Gladys, teve problemas? Maíra, que voltou. Quer dizer alguma coisa, Maíra? Muito obrigada pelo convite. Para conhecer um pouco mais... Um probleminha aí, mas... Parou, terminou. Deu para assistir até o final? Sim, só no finalzinho, só um pedacinho que ficou, mas escutamos perfeitamente, viu? Tá certo. Então, muito obrigada, porque aqui está chovendo, eu estou no sítio. Então, para conhecer um pouco mais do meu trabalho, @MaíraCarvalho10 no Instagram. Beijos! Beijo, Maíra. Muito obrigado, então, pela sua participação. O Gladson Lima não se apresentou, agradece a todos, né? Disse que foi o que realmente, o que ele desenhou, foi o que eu interpretei. Também muito obrigado por mais uma participação sua na nossa live. E agora eu vou chamar José
dos Anjos, o poema, finalizando esse momento cultural, e depois eu vou dar prosseguimento para encerrarmos a live de hoje. Vamos lá, José? Pronto, professor. Descrição da cidade. Tem algum barulho aí? Descrição da cidade de Sergipe del Rio. 3 dúzias de casebres remendados, 6 becos de metrastros entupidos, 15 soldados rotos e despidos, 12 porcos na praça bem criados, 2 conventos, 6 frades, 3 letrados, um juiz com bigode sem ouvidos, 3 presos de piolhos corcomidos, por comer 2 meirinhos esfamados. As damas com sapatos de baeta, palmeira de tamanca como fraco, saia de chita, cinta de raqueta, o feijão que só faz ventosidade, farinha de pipoca, pão que grita, de Sergipe del Rio, esta é a cidade. Este poema é de Gregório de Matos. Ele nasceu em 20 de dezembro de 1636 e faleceu em 26 de novembro de 1696 em Recife, Pernambuco. Gregório de Matos, como todos nós sabemos, ele é alcunhado como Boca do Inferno, ou Brasa, ou Boca de Brasa, foi advogado e poeta do Brasil, colônia. É isso, professor. José dos Anjos, muito obrigado, então, com Clio Cultural, e eu vou chamar novamente aqui o professor Anderson para suas considerações finais. Professor Anderson, a bola é sua agora, concluindo, então, essa sua participação. Perfeito, professor Antônio Lindivaldo. Eu sei que você não gosta, mas aí eu estou brincando. Então, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do evento, de maneira especial a estes artistas, a Maíra, a José, a Gladstone e a Reinaldo, que nos trouxe um pouquinho de arte nesse momento tão difícil que estamos passando no mundo inteiro, que a arte nos proporciona uma fuga desse mundo real e nos traz um pouco mais de conforto, de alegria, de sorriso e sensibilidade. Meu muito obrigado a todos vocês, até um abraço e até a próxima. Gente, temos essa participação tão fantástica, tão importante para a nossa história, para a nossa historiografia, e saibam todos que uma tese se faz de um dia para outro, né? Labutas e mais labutas, sacrifício e mais sacrifício, ida aos arquivos, contato, online, digitais, não é fácil o trabalho de pesquisa de qualquer pesquisador, né? Então, o professor manda de parabéns por trazer uma temática tão importante da relação da questão social e econômica. E ficamos hoje muito contentes, muito felizes por mais uma live de tanta qualidade, esta como as outras. Então, que todo mundo agora, eu peço que ligue o som para uma salva de palmas para o professor Anderson. Só o som ligando. Boa noite a obrigado por uma vez, obrigado a todos vocês por fazer parte dessa nossa live. Vamos que vamos nessa comemoração dos 200 anos. E eu peço para ficar somente aqui a equipe organizadora, que a gente vai avaliar a avaliação de hoje e a live de hoje e da próxima. Muito obrigado e boa noite a todos e todas.